Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. Atenção! Esta obra contém violência gráfica e cenas intensas. Não é recomendado para menores ou pessoas sensíveis a este tipo de conteúdo. Se você é sensível a conteúdo violento, recomendamos cautela ao assistir. A história começa com a cidade completamente destruída, construções completamente reduzidas a escombros e grandes buracos irregulares, como se uma batalha feroz inimaginável tivesse ocorrido. Um herói exausto, suando muito, com ferimentos pelo corpo e sangue escorrendo no rosto estava no meio de uma enorme cratera. Abaixo dele, outro homem de cabelos brancos e roupas brancas estava sendo sufocado e imobilizado. Os dois pareciam estar no fim de uma batalha. Surpreendentemente, o homem sendo sufocado, apesar de sangrar muito, não demonstrava nenhum medo. Ele estava sorrindo e dizendo que sabia que estava certo. Então ele lançou um olhar para o lado, vendo os corpos de outros heróis e disse que realmente estava certo. O único herói que o impediu era diferente daqueles idiotas inúteis que haviam morrido. O herói de cabelos negros não suportou o tom de deboche e gritou com raiva, mandando o vilão calar a boca. O vilão de cabelos brancos começou a sorrir de forma louca e pediu que o herói o matasse. Ele era o único que podia matá-lo. O herói o encarou friamente, contendo todo o seu ódio e disse que não faria isso. Não seria ele aquele que iria matá-lo e pôr um fim na vida daquele lixo. Agarrando a gola do vilão, o herói continuou falando que havia prometido para sua equipe que iria colocá-lo na cadeia para que a justiça fosse feita. Ele seria punido de acordo com a lei. Apesar do que foi dito naquele dia, até hoje o herói se arrependia de ter dito aquelas palavras. Ele descobriu mais tarde que o que deveria ter feito era ter matado aquele maníaco doentio sem pensar duas vezes. Depois daquele momento, o mundo inteiro ficou sabendo do que aconteceu. No noticiário, uma repórter anunciava um informe urgente, exibindo a imagem do homem de cabelos brancos. Ela disse que o notório vilão Van Seung-Van, que fez todo mundo tremer de medo, foi condenado à morte. Ele foi responsável por muitas mortes em batalha e era conhecido como o pior vilão da história. Enquanto ele era enviado para a execução, colocaram um dispositivo para suprimir os poderes de Van, junto de uma grande escolta fortemente armada. Ele estava atualmente preso no 5º subsolo da prisão para vilões cruéis, a Lucullus. Também havia a informação que alguns dos grandes heróis que lutaram ao lado de seu Kang-il na batalha contra Van morreram protegendo a todos. O funeral conjunto para os heróis caídos da Equality seria realizado naquela mesma noite. Kang-il assistia ao noticiário com raiva, mas em silêncio, sem nada para falar, apenas sentindo aquela fúria dentro de si. O noticiário continuava informando que o governo expressava uma sincera gratidão pelo generoso serviço feito pelos heróis caídos. De repente, alguém entrou no quarto do hospital e desligou a televisão. Um homem chamou seu Kang-il e ele se virou friamente. O homem disse que Kang-il ainda estava se recuperando, então deveria estar deitado e não sentado vendo televisão. Seu nome era Seu Kang-ho, ele era inspetor da prisão Lucullus e também irmão mais velho do herói. Ele era um agente penitenciário na prisão de vilões cruéis. Seu Kang-il abaixou a cabeça e chamou seu irmão. Ele olhou para suas mãos, confuso e sem palavras. Seu rosto escureceu em meio ao ódio profundo que sentia. O herói disse que deveria ter ele mesmo matado Van sem pensar duas vezes, quando teve a chance. Seu irmão mais velho o interrompeu e disse calmamente que ele precisava se acalmar. Ele havia feito uma promessa para os seus companheiros da Equality. Nesse momento Kang-il se lembrou de Laosa dizendo que heróis salvavam pessoas. O trabalho deles não era matar ninguém. Ela dizia que eles não deveriam matar ninguém, mesmo que fosse um vilão terrível, porque criminosos também eram pessoas. Então tinham o direito de serem julgados corretamente. Na época, seu Kang-il ainda questionou dizendo que aquilo era uma teoria legal, mas o que aconteceria se eles fossem mortos por causa desse pensamento? Laosa não respondeu à pergunta, ela apenas pediu que todos ali prometessem não matarem ninguém, não importasse o que fosse acontecer. Kang-il apenas ficou em silêncio, não tinha mais o que falar e o obedeceu à sua companheira. De volta ao presente, seu Kang-ho, seu irmão, disse que concordava com o que a heroína havia dito. Abaixando a cabeça, ele continuou falando que só a lei podia condenar as pessoas, mas eram os agentes, como ele, que precisavam executar as sentenças impostas por ela. Ele levantou a cabeça e disse que iria dizer uma informação confidencial que seu irmão não deveria saber, mas Van iria ser executado na próxima semana e ele estaria participando da execução.
Kang Yu ficou olhando confuso sem saber onde seu irmão mais velho queria chegar. Kang Ho explicou que seu irmão mais novo havia feito o trabalho dele como herói. Agora era hora de deixar o resto com ele e os outros agentes penitenciários. Ele se levantou e disse que era a hora deles irem. Seu irmão mais velho esticou a mão e disse que era a hora deles irem se despedir dos companheiros do seu irmãozinho. Chegando no funeral, cartas e flores para os heróis caídos empilhavam o local agradecendo por terem os protegido e trazido alegria para eles. As pessoas se reuniram em manifestação, com seus rostos cheios de tristeza e indignação, pedindo a morte dos vilões. As imagens dos heróis caídos foram alinhadas de forma ordenada em meio a centenas de crisântemos brancos. Os dois irmãos, seu Kang Ho e seu Kang Il, se aproximaram e colocaram uma flor como sinal de respeito para homenagear seus camaradas. O velório estava cheio, todos queriam ir prestar suas homenagens e saíam de lá devastados. Uma semana depois desse evento, no dia da execução de Van Seong-Van, o irmão mais velho do herói foi morto. Seu Kang Il ficou em completo choque sem acreditar no que tinha acontecido e só conseguiu perguntar por que aquilo tinha acontecido. O criminoso mais perigoso da história que deveria ter sido punido pela lei, sobreviveu. Enquanto isso, seu irmão, um agente penitenciário que defendia essa mesma lei, foi cruelmente assassinado a sangue frio. Ainda em choque, completamente devastado e sem acreditar na realidade, Kang Il estava sentado sozinho ao lado do cerimonial do seu falecido irmão mais velho. Enquanto afundava no desespero, uma voz o chamou. Uma mulher se aproximou dele, seguida por dois homens. Ela disse que fazia muito tempo desde que eles se viram pela última vez. Ela era a diretora da prisão de Luculus, Sieu Jo. Ela perguntou se o herói poderia conversar com ela por um minuto. Seu Kang Il a encarou com olhos cansados e completamente opacos. Depois de trocarem de cômodo e se sentarem, ela esticou o braço e mostrou um tablet para ele com um vídeo pausado. O herói perguntou com irritação o que era aquilo. Sieu respondeu friamente que aquele vídeo era daquele mesmo dia e ele mostrava tudo o que aconteceu na execução de Van Seong-Van. A cena mudou para os eventos do vídeo. Passos ordenados e firmes eram dados pelos agentes penitenciários. Van estava preso e sendo levado junto dos agentes. O vilão se virou para o lado e chamou um dos agentes. Ele disse que o homem se parecia muito com Kang Il e perguntou se ele era irmão do herói. O homem ficou em silêncio, não quis responder. Van continuou a falar. Disse que apesar de ser irmão de um herói poderoso, aquele homem não tinha nenhum superpoder e perguntou se era por causa disso que ele tinha virado um agente penitenciário. Ele também queria saber quem era o irmão mais velho, o agente perto dele ou o herói. Em nenhum momento seu Kang Ho respondeu, ele apenas continuou caminhando em silêncio. Durante alguns segundos, o vilão ficou observando em silêncio e com expectativa de ser respondido, mas como não foi, chamou o agente de novo. Van perguntou como o irmão do herói se sentia quando matava alguém. Seu Kang Ho foi pego de surpresa e acabou perguntando o que o vilão tinha acabado de falar. Van sorriu e disse que como o homem era um agente penitenciário e um executor, ele apostava que já tinha matado pessoas, assim como ele mesmo. O vilão perguntou como ele se sentia fazendo isso, mas Kang Ho apenas desviou o olhar se sentindo um pouco nervoso. Van disse que para ele, a sensação de que era algo muito fácil de se fazer. Kang Ho não acreditou no que ouviu e perguntou se ele realmente achava que era fácil. Então Van lançou um olhar ameaçador e respondeu afirmando que sim. Ele só precisava de um toque gentil e todos simplesmente estouravam como uma bolha de sabão. Seu Kang Ho ficou furioso dizendo que ele lutava contra uma horrível sensação de culpa, até quando ele precisava executar escórias como Van, mesmo que tudo o que ele precisasse fazer fosse pressionar um botão. Noites em claro com pesadelos, pesadelos e mais pesadelos eram comuns para ele. Ele se lembrava dos vilões que havia ajudado a executar e nos pesadelos eles sempre apareciam sangrando dizendo que ele era um assassino como todos eles. Furioso, ele olhou para Van e disse que todos os prisioneiros invadiam seus sonhos todos os dias. O vilão riu de forma zombeteira e disse que mesmo com tudo isso, de alguma forma o executor ainda trabalhava ali mesmo passando por aquilo. Seu Kang Ho pensou por um momento e então respondeu que bem, não tinha o que fazer, alguém precisava fazer aquele trabalho. Ele só estava cumprindo seu trabalho como agente penitenciário e executor. Depois de posicionarem o vilão na cadeira da morte, seu Kang Ho anunciou que antes de começarem a execução do prisioneiro Van Seong-Van, eles perguntaram se o vilão tinha vontade de dizer suas últimas palavras.
Van respondeu casualmente que só queria fazer uma pergunta. Com um olhar e uma risada maníaca, ele perguntou quem era mais velho entre os dois irmãos. O executor ignorou a pergunta e anunciou que iriam iniciar a execução. 3 executores se prepararam para pressionarem os botões da morte. A contagem regressiva estava pronta para acabar e o vilão estava calmamente sorrindo. Quando o botão estava prestes a ser pressionado, houve um flash de luz na escuridão. Nesse momento, o vídeo no tablet foi pausado. Seu Kang-il não conseguia acreditar no que viu na tela e ficou sem palavras. Xiao Zhou começou a explicar que bem no momento da execução a energia da Luculus caiu. Dentro da prisão, os guardas começaram a ficar nervosos e se perguntaram se havia tido um blackout. Seu Kang-ho imediatamente perguntou a situação do prisioneiro que iria ser executado. Van Seong-van começou a rir como um demônio e disse que sabia, apenas o herói Kang-il podia matá-lo. Devido a um ataque de pulso eletromagnético não identificado, todos os dispositivos pararam de funcionar e Van se livrou do que o impedia de usar seus superpoderes. Seu Kang-ho ficou desesperado e gritou para todos irem para o chão. Uma grande explosão sacudiu a cela e todos tentaram pular para longe enquanto se protegiam. Os fios elétricos no teto começaram a soltar faíscas, produzindo flashes de luz e fumaça do impacto da explosão começou a obstruir a visão. Um guarda começou a gritar no rádio pedindo reforços. Um prisioneiro havia quebrado o dispositivo de supressão. Ele começou a gritar desesperadamente repetindo que um prisioneiro havia quebrado o dispositivo de supressão. Mas Van apareceu atrás do guarda colocando a mão no ombro dele e sorrindo contentemente. O rosto do guarda instantaneamente começou a inchar e se cobrir de bolhas enquanto ele emitia sons horríveis de dor. Van riu e sorriu alegremente. Ele disse que aquilo foi um estouro. O corpo do guarda inchou até explodir, despedaçando-se diante dos olhos horrorizados de seu Kang-ho. Ele ficou completamente em choque ao testemunhar o sangue de seu camarada voar para todos os lados. O executor estava ajoelhado no chão, sem ter forças para se mover enquanto o vilão se aproximava dele. Van disse que, depois de pensar muito, havia chegado a uma conclusão. Ele olhou para baixo com um enorme sorriso e falou que achava que o agente penitenciário era o irmão mais velho e perguntou se estava certo. Seu Kang-ho, enraivecido, agarrou o cabo de seu cacetete. Então saltou para desferir um golpe com toda a sua força no vilão. Mas Van simplesmente ergueu a mão, e o braço do executor foi instantaneamente retorcido e despedaçado. Os olhos de Kang-ho demonstravam a dor enlouquecedora que sentiu. Ele caiu gritando, segurando o ferimento com a mão restante. Olhando para ele, Van perguntou de novo se ele estava certo ou não. O corpo inteiro de seu Kang-ho tremia, mas ele tentou estender a mão restante para pegar o cacetete. Agarrando a arma, ele respondeu que o vilão merecia ser punido pela lei. Van permaneceu impassível, olhando para baixo com um sorriso malicioso no rosto. Seu Kang-ho se levantou chamando o vilão de monstro e dizendo que a justiça iria ser feita. Mas nesse momento, com um único gesto de mão, o executor foi comprimido até o tamanho de uma pequena bola. Apenas seu chapéu ficou inteiro, flutuando no ar até cair no chão ao lado da poça de sangue e da bola de carne que o agente penitenciário se tornou. Olhando para o chapéu do homem, Van disse que agora não tinha opção. E sorrindo alegremente, ele disse que era melhor ele perguntar diretamente para o herói seu Kang-il se ele acertou ou não. Ao terminar o vídeo, Kang-il permaneceu em choque, com os olhos arregalados e imóveis, ele não conseguia falar. Xiao Zhou começou a explicar que os ataques de pulso eletromagnéticos não identificados acabaram libertando todos os prisioneiros de cada andar da prisão e sem os dispositivos de supressão funcionando. A única notícia boa era que até o momento foi possível impedir a fuga de qualquer detento da prisão, mas muitos dos agentes penitenciários ainda estavam presos lá dentro com os criminosos. Seu Kang-il finalmente recobrou os sentidos. Rangendo os dentes, perguntou com raiva quem havia lançado os ataques. Xiao fez uma pausa por um momento e respondeu que ainda estavam investigando essa parte. Então, apoiando o queixo na mão, ela se dirigiu diretamente a seu Kang-il pedindo sinceras desculpas por perguntar aquilo no funeral do seu irmão mais velho, mas ela não tinha escolha a não ser pedir que o herói suprimisse a rebelião na prisão de Luculus. Sua expressão era afiada e séria, demonstrando a gravidade da situação. Kang-il não hesitou e respondeu que sim no mesmo instante, mas havia uma condição. Xiao Zhou continuou a encará-lo esperando que ele falasse qual era a condição que o herói iria impor para aceitar uma missão tão perigosa como aquela. Após a conversa, eles foram diretamente para Luculus.
Explosões grandes e pequenas podiam ser ouvidas. A situação estava catastrófica, com corpos e sangue no local, enquanto os prisioneiros tentavam arrombar a porta e sair. Gritos caóticos ecoavam pelo local. Guardas eram brutalmente torturados e mortos sem qualquer chance de reação. Kang Yu refletia se lembrando que seus companheiros lhe disseram que heróis salvavam pessoas e eles não deviam matar ninguém. E seu irmão, que era um agente penitenciário, dizia que só a lei podia condenar as pessoas. E a pessoa que executa a sentença eram os executores. Nesse momento, uma força poderosa de fora da porta arremessou os prisioneiros para longe da porta. Os prisioneiros ficaram chocados, se perguntando o que havia acontecido. Naquele momento, do lado de fora da porta, havia uma figura negra com olhos brilhando como uma fera feroz, encarando os prisioneiros lá dentro. Por causa das palavras do seu irmão, seu Kang Yu não queria entrar em Lucullus como um herói, mas sim como um executor, e essa foi a única condição que ele impôs a Xiao Zhou. Ao entrar na prisão, ele disse que era um prazer conhecer toda aquela escória. Ele se chamava seu Kang Yu e era o novo agente penitenciário. Os brutais presidiários que antes riam enquanto despedaçavam guardas ficaram atônitos. Eles se perguntavam por que um herói estava naquele local e ainda mais usando o uniforme de agente. Mas alguns deles se animaram vendo o ex-herói e o encarando. Disseram que também tinham prazer em conhecer um novo otário para brincarem. O grupo de prisioneiros avançou no novo agente gritando que era a hora dele morrer. Kang Yu permaneceu calmo na entrada, esperando o ataque. Antes que as garras afiadas o alcançassem, seu rosto escureceu e ele ergueu o punho. Então seus olhos flamejaram enquanto ele preparava seu soco. O primeiro prisioneiro levou um soco de seu Kang Yu direto no estômago. Seu corpo foi instantaneamente partido ao meio. Os dois que estavam mais perto tiveram os braços arrancados. E todos os outros que estavam perto, vivos ou mortos, foram arremessados para trás como bonecos de pano em meio a um tufão. Um rastro de corpos mutilados e sangue se espalhando se estendeu a partir da porta. Os outros prisioneiros ficaram aterrorizados. Um deles rangeu os dentes, suando muito, perguntando que infernos tinha acabado de acontecer. Seu Kang Yu permanecia parado, apenas ajeitando seu uniforme. Então gritou bem alto para que todos os porcos ali prestassem atenção. Sob ordens do governo, todos, desde o térreo, passando pela solitária, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto andar do subsolo. Ele iria assumir todo o trabalho do seu irmão. Van, sentado em meio aos cadáveres, colocou com indiferença o chapéu do carcereiro morto e ficou feliz percebendo que o ex-herói havia chegado. Seu Kang Yu concluiu sua narração com seu rosto enraivecido, informando que todos seriam executados imediatamente. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.